Paz seja com todos, amados. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Doutores e doutoras, queridos e amados, é motivo de grande alegria poder compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus. Amados, vamos falar um pouco hoje sobre os acontecimentos do céu, né? Mas vamos pedir primeiro a orientação do Espírito Santo de Deus para que Ele nos dirija, para que Ele nos oriente e para que nós falemos somente aquilo que agrada a Deus Criador. Que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas que o Espírito Santo fale através de nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, damos-te graça, louvamos o Teu nome, bendizemos a Tua palavra, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Nesta noite abençoa o Teu povo, Senhor, através dessa transmissão, que o Teu povo venha ouvir a Tua voz e entender o Teu querer. Obrigado por essas informações maravilhosas e poderosas que o Senhor tem me dado. Senhor, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que eu tenho de poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor me deu. Abre as mentes, os corações, transforma a vida, pessoas, auxilia-os, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso do Senhor, por isso eu te busco, invoco o teu nome, sabendo que o Senhor pode nos livrar de todo mal. Nos ajuda, nos orienta, e que tudo que dissermos aqui, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que impede a proclamação do Evangelho caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos a ti, Senhor, que seja desfeito todo o laço do passarinheiro, peste perniciosa, mortandade que assola ao meio-dia, que venha tentar impedir a transmissão, a evolução do teu Evangelho. Nós possamos levar a palavra de salvação para todos aqueles que precisam, ó Deus. Transforma a vida, muda pessoas, em nome de Jesus. Salva, cura e liberta. Que eles possam, primeiramente, salvar as suas almas, que é o intuito da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Amados, vamos então entrar um pouquinho num assunto um pouco polêmico, né? Isso eu acredito que só eu tenho. Eu louvo a Deus porque Ele me deu esse privilégio de poder compartilhar isso com vocês. Eu não vi isso em outros lugares, outras pregações. Então, o que eu quero falar para vocês, eu amo, eu adoro, eu exalto, eu bendigo Deus Criador e a sua palavra. Que a palavra de Deus, ela não falha. Não adianta você falar para mim que não, a palavra de Deus, ela não falha. O que ela fala, ela cumpre. E o que ela promete, ela cumpre. E quando a palavra de Deus diz para você, em meu nome, quando o Senhor Jesus diz ali na sua palavra, em meu nome expulsarão demônios, quando você diz em nome de Jesus, sai, o demônio tem que sair. A palavra de Deus, ela é poderosa para... ela é eficaz, viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de dois gumes, para cumprir aquilo para qual ela foi enviada. Então ela é uma palavra poderosa. E é muito importante, amado, é muito importante, amados e queridos, que vocês entendam isso. Eu estou falando um pouco alto porque o meu microfone está um pouco longe, né? Então eu preciso usar um pouco a garganta, né? E a palavra de Deus, ela não falha. E Ele me deu a oportunidade de contar a história dele, né? A história que está registrada na Bíblia, está relatada na Bíblia, falada, escrita e protagonizada. Eu, Silvanir Rodrigues, recebi do Espírito Santo esses dias uma revelação, e ele disse: toda a Bíblia, todas as histórias
da Bíblia, elas não são inventadas, elas não foram inventadas. Todas as histórias da Bíblia, elas não foram pegadas, aproveitadas de uma outra história para ser colocadas ali. Não. A Bíblia, os livros, capítulos e versículos, todas as pessoas que falaram, escreveram e protagonizaram, elas tiveram o objetivo de contar uma história, a história de Deus, do povo de Deus no céu, acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuros no céu ou no inferno. Então, a Bíblia, ela não foi inventada, a Bíblia, ela não foi aproveitada, as suas histórias. Não. Elas são histórias reais, são fatos verídicos, ou fatos reais e histórias verídicas, como vocês quiserem. A ordem dos fatores, elas não alteram o produto. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é isso. A palavra de Deus, ela não foi inventada, ela não foi aproveitada, porque muita gente está querendo reescrever a Bíblia achando que é um conto de fadas. Não. A Bíblia, ela tem um objetivo. O objetivo de Deus é passar para vocês todas as informações, todas as explicações e todas as orientações dos acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuros, no céu ou no inferno, aonde você escolher passar a sua eternidade. Eu acho que isso ficou muito claro para cada um daqueles que vão me ouvir nessa transmissão. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês de onde eu tirei essas informações. Tem muitos que... De onde esse cara tirou isso? Tem muitos que querem zombar da cara da gente. Do livro de Jó. O primeiro livro escrito na Bíblia é o livro de Jó. Então ali nos primeiros versículos de 1 a 5, 1 a 6, Deus ele dá uma ideia para nós do que, como era o céu, como nós vivíamos no céu, e nos direciona a algumas coisas. Primeiro, como era a nossa vida no céu, antes de pecarmos, né? Porque a palavra de Deus disse lá Deus avisou todo o céu. Vamos falar dessa parte primeiro, depois eu vou falar da criação do céu. Vamos lá. Deus avisou todo o céu. A alma que pecar, essa morrerá. Quando eu li esse versículo, eu pensava assim, poxa, a palavra de Deus não falha. Por que as almas que pecam aqui na terra, elas não morrem? A palavra ela é direta, ela é clara. Então quando você crê em Deus e você vê uma palavra que não está se cumprindo, você fica preocupado. Se você é de Deus, você fica preocupado. Então eu me preocupei quando eu li isso e eu me perguntava, por que a alma que peca não morre? Ela tinha que morrer. Eu pensava assim. E realmente eu pude ver que essa palavra, ela foi direcionada a todo o céu. A alma que peca no céu, ela morre. Então, a alma que peca... A nossa vida no céu, antes de pecarmos, né? Porque nós pecamos no céu, e sermos destituídos da glória de Deus. Porque lá está escrito lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas versões falam estão, outras foram. Então, eu estou colocando as duas para vocês aqui, para que vocês usem a que vocês quiserem e procurem ler na Bíblia de vocês também sobre esse assunto. E onde está escrito a alma que pecar, essa morrerá? Ezequiel 18:4. Ok? Porque tem muita gente que vai escutar isso e não conhece a Bíblia. Eu acredito que muita gente vai escutar, já conhece, mas aqueles que não conhecerem já podem pegar esses versículos e lerem, anotarem e depois irem conferir lá. Nós fazíamos festas e convidávamos nossos irmãos, isso está registrado em Jó 1:4, né?
e de nada nós tínhamos falta no céu. Porque o nosso Pai é dono de tudo. Então lá em Jó 1:3, Deus ele fez questão de registrar que Jó, ele era dono de muita coisa. Ele era dono de quase tudo ali. Então ele tinha realmente dinheiro, ele tinha bens. Então os filhos dele não tinham falta de nada, não se preocupavam com nada. Eles não sabiam o que era dor, eles não sabiam o que era luta, eles não sabiam o que era passar fome, eles não sabiam o que era nada. Eles não tinham o conhecimento das dificuldades da vida, como o próprio Jó, né? Como o próprio Jó, ele também não conheceu a dor, ele não sabia o que era dor, como ele também mesmo diz. Mas Deus ele retrata em Jó, eu, Silvanir Rodrigues, estou falando isso para vocês. Não está escrito em nenhuma livro de teologia, estudos de teologia sobre o que eu estou falando para vocês. Se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar. Isso é de Deus. Se chama revelação. Então eu estou passando para vocês algo que foi revelado a mim. Vocês forem procurar em livros de história, vocês não vão encontrar essa história. Por quê? Porque eu acredito que Deus está preparando o seu povo para a volta para o céu. E eu tive o privilégio de receber essas informações. Então, e você pode ler lá e comparar e começar a pensar como eu penso. Então, se você não quiser, tranquilo. As informações que eu estou passando para vocês, elas ficam a critério de vocês, o que vocês vão fazer com elas. Então, vamos lá. Então, né, Jó era dono de tudo. Então, seus filhos, eles não tinham necessidade de nada. Eles não tinham a necessidade de sentir dor, não tinha necessidade. Poderia sentir fome, poderia, mas não tinham, não precisava passar por essas coisas. Então eles viviam dessa forma. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e convidavam os seus irmãos para a festa deles. Então eles faziam isso muito. E Deus nos mostra aqui, sobre os filhos de Jó, a vida que nós tínhamos no céu. Como era a nossa vida, o que nós fazíamos, por que nós fazíamos. E nós éramos livres. Nós éramos livres. Mas uma coisa que é muito interessante, que nós éramos protegidos. Porque Jó sacrificava para que o caso de algum dos seus filhos viessem a pecar. E eu escrevi, e vou repetir aqui para vocês, está nos meus escritos na internet, que no céu nós dependíamos do sacrifício do Cordeiro para nos manter limpos. Ou seja, Deus sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo para manter todo o céu limpo. A palavra de Deus nos mostra que Jó sacrificava para que seus filhos não viessem a pecar. E nós, na terra, depois que nós pecamos, precisamos do sacrifício do Cordeiro para nos limpar. João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, as informações que Abraão começa a nos dar ali, sacrificando, começou antes do sacrifício do Cordeiro, porque Deus estava tentando nos dar essas explicações de o que é um cordeiro, por que o cordeiro imaculado, limpo, sem mancha. Então Deus começou a nos explicar sobre o sacrifício do Cordeiro na sua palavra, porque o Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem desde quando Deus nos gerou, nos formou, nos criou, ele tem um papel super importante na nossa
como que eu posso dizer, nós estamos aqui no mundo, na nossa vivência, na nossa geração, como fomos gerados, na nossa formação, na nossa criação. Então, o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, tem um papel super importante na nossa vida, na nossa vivência, ok? Então, mas por que Deus explicou, falou, escreveu e protagonizou tanto sobre o cordeiro ali no Antigo Testamento, através de Abraão, de Isaac, de Jacó? Deus, ele estava tentando nos explicar sobre aquilo que nos protegeu no céu e aquilo que tenta nos resgatar na terra, que é o sacrifício do cordeiro. E o cordeiro Deus se fez carne e habitou entre nós, e ele se ofereceu como sacrifício, como o cordeiro. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, se você conseguir entender o que foi feito. Mas por que Deus escreve dessa forma? Por que Deus fala desse jeito? Por que Deus protagoniza desse jeito? Por quê? Porque os homens são maus. O coração do homem é mau. O homem, desde quando ele pecou, Deus sabia que eles poderiam manipular a palavra. Deus sabia que eles iriam tentar esconder, tirar de nós a oportunidade de receber a palavra dele. Se não fosse o Espírito Santo estar no nosso meio, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós não teríamos acesso à palavra de Deus. Eu me lembro, há muitos anos atrás, os padres falavam nas igrejas que quem lisse a Bíblia ficaria louco. Mentira! Teria conhecimento, teria sabedoria, porque a palavra de Deus é conhecimento, a palavra de Deus é sabedoria. Me desculpe eu ter que citar uma parte das pessoas que zombaram da palavra de Deus, pessoas que adoram imagem de escultura, uma vez que a palavra de Deus proíbe isso. Não estou condenando ninguém, você pode ser o que você quer, mas você tem que saber que essas pessoas fizeram coisas erradas, estão fazendo coisas erradas e vão continuar no erro. Eles nunca vão se consertar. Deus tem que levantar de tempos em tempos pessoas, porque o homem ele é corrupto, o homem ele é ganancioso. Então, amados, queridos, me perdoe pela minha exaltação, porque eu me sinto tão mal, porque são pessoas que deveriam ter nos ensinado sobre a palavra de Deus. São pessoas que deveriam trazer a pregação do Evangelho para nós, mas não. Eles preferiram ganhar muito dinheiro, eles preferiram fazer uma cidade de dinheiro, eles preferiram vender a palavra de Deus, e eles venderam. Então, e vamos voltar para o céu. Então, o sacrifício do cordeiro, né? Ele nos protegeu no céu e está nos limpando aqui na terra. Deus Criador precisava explicar, Deus Criador precisava informar, Deus Criador precisava orientar todo o céu, a terra e embaixo da terra. Por quê? Porque no céu não existe pecado, no céu não existe morte, no céu não existe dor, sofrimento, tormento, trevas, não. Tudo isso, todo o céu só conhecia de ouvir falar. Quando nada nem ninguém sabia o que era pecado, foi encontrado pecado em Lúcifer, o bom. Eu amo Deus, eu adoro Deus, eu glorifico e exalto Deus. Por quê? Muita gente está pensando que está enganando Deus, mas Deus, ele sonda o coração. Não adianta você querer mentir para Deus. Ele sonda o teu coração e ele sabe as intenções do teu coração.
Para que você quer a palavra de Deus? Por que você quer a palavra de Deus? Então, e todo o céu precisava saber, embaixo da terra, todas as suas criaturas. Então eu acredito, Silvanir Rodrigues, eu vou citar 2 paralelos aqui que eu acredito. Muita gente fala assim, como é que era o nome do apóstolo que traiu o Senhor? Judas. Judas é o homem mau. Não, amados, alguém precisava trair o Senhor Jesus para que a palavra se cumprisse. Se não fosse Judas, seria Mateus. Se não fosse Mateus, um deles tinha que ser. Um dos 12, tinha que trair o Senhor Jesus para que ele morresse na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. E tudo já havia sido escrito nos livros de Isaías, como ele viria, como ele ia passar, nos Salmos, o que ele ia sofrer. Então, nada pegou o Senhor Jesus de surpresa. Tudo foi, os acontecimentos com o Senhor Jesus já estavam preditos. Então, outra coisa que eu acho muito interessante eu ressaltar aqui, você precisa conhecer os acontecimentos passados para que você consiga viver intensamente o seu presente, para que você consiga planejar o seu futuro. E essas informações, elas são muito importantes para você planejar o seu futuro, ou a sua eternidade, ou no céu ou no inferno. É você quem vai decidir. E Deus precisava que alguém pecasse no céu, porque se ninguém pecasse no céu, ninguém saberia, conheceria ou entenderia sobre as coisas de Deus, sobre o poder de Deus. Ninguém saberia como Ele criou os céus e a terra. Ninguém saberia que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Saberia de ouvir falar, mas não saberia do poder dele. Não conheceria Ele como nós vemos hoje, que Ele abriu o mar vermelho, que Ele fez o sol parar, que Ele fez, Ele faz e Ele fará eternamente, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não conheceríamos o poder de Deus na sua materialidade, na física ali. Nós não saberíamos, não conheceríamos, como eu vi muitos milagres acontecer na minha vida. Eu li primeiro na Bíblia, eu vi que Ele abriu o mar vermelho, eu vi que Ele fez o sol parar. Então, através daquelas informações, eu tive necessidade e eu invoquei o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu fui salvo, e eu glorifiquei, exaltei e bendize o nome do Senhor, porque eu vi a palavra de Deus agindo na minha vida. Então, eu não estou falando aqui de algo que eu estudei, ou de algo que eu ouvi falar, não, eu estou falando de algo que eu vi, que eu senti, que eu peguei. É muito importante que vocês entendam isso. Então, Deus Criador precisava explicar, informar, orientar todo o céu, a terra e embaixo da terra, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Essa é uma expressão que nós estudávamos na época de escola, né? Então, a gente estudava algumas coisas que era difícil de se entender. Então, o professor sempre falava, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, Deus precisava explicar isso. E a explicação lógica que eu, Silvanir Rodrigues, achei. De onde veio o Espírito Santo? É simples. O Espírito Santo é a mãe de toda a humanidade. E Deus tirou de dentro dele, ossos dos ossos dele, carne da carne dele, o Espírito Santo. E vou falar uma coisa aqui muito difícil de se entender, mas vocês vão entender sim. Como ele gerou, formou, criou todo o céu. O sistema de procriação do útero da mulher, né? Ele
foi gerado no céu primeiro. O Espírito Santo e o próprio Deus fizeram esse sistema de procriação primeiro no céu para nascer o primogênito de toda a criação, que é o Senhor Jesus. Então, Deus é família, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar com essa informação, que Deus possa ser glorificado com essa informação, que Deus possa ser bendito. Então, como Ele criou todo o céu, como Ele teve o seu primogênito da criação, a informação mais lógica que eu consigo passar para vocês é essa. Deus, quando Ele escreveu ali, gente, o livro de Gênesis, que Ele coloca ali a desobediência do comer de um fruto, né? Então você vê que é uma coisa singela, é uma analogia de como Ele criou tudo. Você acha que Adão tinha a capacidade de colocar o nome no macaco, numa cara de macaco? De vaca, numa cara de vaca? Então Deus, Ele usa aquela história de Adão e Eva para contar aquilo, os feitos dele, que Ele colocou o nome em cada animal, que Ele tirou os ossos de dentro dos ossos dele, carne de dentro da carne dele, para fazer uma ajudadora. Não era bom que Deus estivesse só, e Ele fez para ele uma ajudadora. Glórias, glórias, mil vezes glórias. Amados, é muito importante que vocês entendam isso. Vejam só, depois eu explico sobre esse assunto. Então, vamos lá. Ele tirou de dentro dele ossos dos ossos dele, carne da carne dele. Essa será chamada varoa, porque dele foi tirado. Eu acredito nisso. Isso é um pensamento meu, que eu desenvolvi e que eu coloco diante de vocês. E eu sei que isso pode gerar maldição na minha vida, porque todo o pecado cometido na terra, ele tem perdão. Só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia do Espírito, contra o Espírito Santo. Então, amados, eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu estudei sobre isso para falar, eu li sobre o assunto. Então, as informações que eu estou passando para vocês são informações que eu primeiro as analisei para depois falar isso para vocês. Então, Deus tem uma mulher, o sistema de procriação para criar todos os céus, anjos, arcanjos, querubins e serafins, ele foi desenvolvido primeiro para Deus Criador e o Espírito Santo, que teve o primogênito da criação, que é o Senhor Jesus, e todos sabem que Ele é o primogênito de toda a criação. E depois, todo o céu foi habitado pelo Espírito Santo de Deus. E com o pecado, Deus trouxe esse sistema de procriação para o homem. Eu costumo dizer, Deus criou mulher primeiro para ele, depois ele criou para os homens, ok? Fique bem claro isso. Nada foi por acaso. Não. Deus teve um projeto. Deus tem um propósito em suas criação. Aleluias! Deus Criador criou mulher primeiro para ele. Depois ele formou para o homem. O sistema de procriação foi criado primeiro no céu. O útero da mulher foi muito bem projetado, planejado. Nenhum Deus... Outro dia o rapaz falou comigo, o meu Deus é o Deus verdadeiro, aí falou lá umas coisas lá. Amados, o mais importante é eu tentar explicar isso aqui para vocês. Nenhum Deus tem este projeto de procriação. Tem meba, né? Tem os que acreditam no macaco, tem outros que acreditam em explosão, mas o único Deus que tem esse sistema de procriação é o Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor. Olha só, Pai, viu? Pai, criou, gerou, formou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único que tem. Os outros deuses
Se eles quiserem se debaterem, eles podem se debaterem. Mas eu não entro nessa conversa, porque eu estou falando de algo que eu vivo, do que eu creio. Então, né, os deuses dele tem o meba, tem explosão, tem macaco, né? Nosso não. O nosso, ele criou primeiro um sistema de procriação para ele, depois ele desenvolveu para o homem. Ali em Adão e Eva, ele colocou em prática, ele materializou o sistema de procriação que era espiritual, ok? Então, Deus teve que materializar a morte para que você sentisse o que é morte. Deus teve que materializar a dor para que você sentisse o que é dor. Deus teve que materializar tudo para que você sentisse, experimentasse, comparasse e decidisse o que você vai sentir na sua eternidade. E o sistema de procriação foi uma das coisas que Deus materializou. Aleluias, honras e glórias, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus tem o Espírito Santo, né? Deus não tem o homem vem do macaco, Deus não tem ameba, Deus não tem explosão, Deus tem o Espírito Santo, que é o que gerou, formou, criou, gerou e formou todos os céus e a terra. Então, o nosso Deus é o Deus Criador. Deus nos dá a informação de como Ele criou sua família. Então, aqui estão as informações de como Ele criou a sua família. Louvado seja Deus. Por isso Deus é família. Como Ele estabeleceu o céu. Eu escrevo e depois eu me perco, né? O céu, sua casa, um lugar santo e eterno, que vai continuar santo e eterno pelos séculos dos séculos, graças à sua palavra, porque Ele não vai permitir que o pecado entre no céu. Então, Ele não permitindo que o pecado entre no céu, o pecado não vai matar, o pecado não vai roubar e o pecado não vai destruir o céu. Uma vez que o pecado nasce lá dentro, Ele arranca, Ele expulsa, Ele manda embora. Por quê? Porque Ele quer que o céu seja eterno, santo. Porque se o pecado entrar no céu, ele mata, ele rouba e ele destrói o céu. Por isso Deus quer tirar você do pecado, para que você viva com Ele eternamente em santidade. Oh, glórias, aleluias! Oh, Deus seja louvado em nome de Jesus. Como Ele estabeleceu o céu, sua casa santa eterna. Por isso, Ele a protege. Deus, com suas próprias mãos, Ele protege todo o céu. Aleluias! Então aqui acho que eu já terminei. Não, vamos lá, então vamos passar para outra coisa interessante. Deus Criador cria todas as suas criaturas. O Espírito Santo gera todas as suas criaturas, né? Temos o DNA de Deus Criador e do Espírito Santo, como o Senhor Jesus, no princípio, né? Ele é o primogênito da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E ali tem um ponto final, é muito importante. E você saiba que ele tem um ponto final, acabou o assunto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 2, nós vivíamos anos felizes, como os filhos de Jó, né? Comíamos, bebíamos, dávamos festas para os nossos e convidávamos os nossos irmãos. Só que, antes de tudo, ele criou a sabedoria. A sabedoria foi a chave mestra que o levou a criar tudo com perfeição. Eis que ponho diante de ti a bênção e a vida, a morte e a maldição. Deuteronômio 28:19, eu acredito que seja 19, isso mesmo. Então Deus, ele colocou diante do ser humano, homem, que é corpo, alma e espírito, a bênção e a maldição. E ele espera que você, a vida e a morte, que você escolha a vida e a bênção,
para que você viva eternamente, não é? E eu experimentei as trevas, a morte, estar perdido, a mentira, o choro, a tristeza, a dor, a perda, o sofrimento, a pobreza, e não gostei. Não quero mais na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu determino que saia. Eu não quero mais as trevas, eu não quero a morte, eu não quero estar perdido, eu não quero a mentira, eu não quero o choro, eu não quero a tristeza, eu não quero a dor, eu não quero a perda, eu não quero o sofrimento, em nome de Jesus eu não quero a pobreza. Eu experimentei e não gostei. Eu quero luz na minha vida, a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Eu quero a vida e vida com abundância que o Senhor Jesus prometeu para mim. Eu quero ser achado pelo Senhor Jesus. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele é o caminho, né? Eu quero o caminho dentro de mim. Eu quero a verdade dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Eu quero o riso dentro de mim. Eu quero a alegria. Eu quero a cura dentro de mim. Eu quero tudo que o Senhor Jesus pode me proporcionar. Eu quero Ele dentro de mim. Oh, aleluias, oh, glórias. Deus Criador já pecou? Já. Deus Criador já pecou. Teve medo de perder todo o céu. Como nos mostra lá em Jó, né? Deus protegia suas criaturas sacrificando o cordeiro. Isso é uma demonstração de proteção, mas também de medo. E como ele pecou, né? Uma vez um ouvinte meu, ele falou: se Deus já pecou, então Deus já morreu. Eu falei: Deus já morreu, porque ele também ele é monarca, e uma vez que a palavra dele é falada, ela é cumprida. Então se ele pecou, ele morreu, então ele morreu também, mas ele venceu a morte. Louvado seja o nosso Deus Criador, em nome de Jesus. Ele venceu a morte, ele nos deu esse exemplo em sua palavra, de que ele venceu a morte. Ele pecou, ele venceu. Então ele fala isso com prioridade, com particularidades, porque ele conhece sobre isso, amados. Ele conhece, ele sabe do que ele está falando. Ele experimentou, ele provou, e ele viu como era o que ele está falando para você. Então, por isso ele sacrificou o cordeiro espiritual, né? O sacrifício do cordeiro, ele foi feito antes da fundação do mundo. Onde está escrito isso? Mateus 25:34, 1 Pedro 1:20, Efésios 1:4, Tito 1:2 e Apocalipse 13:8. São versículos que estão escritos que o cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Então aconteceu esses problemas, e Deus ele não omitiu nenhum problema em sua palavra, nem mesmo os dele. Ele passou para nós, e é isso que eu adoro a Deus. Por isso que eu adoro, porque ele teve toda a paciência de nos passar sobre isso. Aleluias. Todo o poder que não é plural é violência. Então Deus ele é plural, porque Deus, quando o povo estava fazendo a Torre de Babel, ele disse: desçamos. Mais de um, né? Quando ele foi fazer o homem, ele disse: passamos. Então ele é mais de um, é isso? Então Deus é plural, né? E todo poder que não é plural, ele é violência. Glórias, honras e louvores sejam dados a Deus, em nome de Jesus nosso Senhor.